Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje então para a nossa terceira websérie com o nosso querido amigo, grande fotógrafo Eduardo de Moraes. Boa noite. Boa noite, pessoal. Prazerzão enorme estar aqui junto com o guru do Lucas e vai ser um prazer participar. E bom, hoje entre muitas coisas que a gente vai conversar, o Duda é um ser humano incrível, um cara com muito talento, muito conteúdo para passar para vocês também. E entre tudo que a gente vai conversar, eu acredito que o fundamental que ele vai compartilhar é o momento que a chave virou para ele, porque o Duda tinha outro trabalho, e em algum momento a chave virou para que ele decidisse, enfim, viver só de fotografia, seguir o sonho, seguir a paixão dele, transformar isso num negócio e tá aí até hoje super bem, arrasando, ganhando prêmio, mandando ver, fazendo conteúdo. E essa é a nossa websérie aqui de hoje, então. Pra gente começar, Duda, pra galera poder te conhecer mais, se alguém aqui está assistindo ainda não conhece, enfim, queria que tu falasse um pouco do que tu faz, há quanto tempo tu faz, como é que tu começou, enfim, como é que foi essa trajetória até hoje. Beleza. Bom, então, eu comecei, na verdade eu trabalhei quase 14 anos na área de TI, né? Então a minha formação inicial é nessa área de TI. Por isso, assim, o cara fica meio judiado, essas coisas. Por isso que, né, TI faz isso 50 anos, assim, mas a TI é uma área muito boa, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. Enquanto eu estava trabalhando na área de TI, eu sentia que alguma coisa não estava que não era aquilo que realmente eu queria. Não te enxergava fazendo isso. Não me enxergava fazendo isso. Exatamente. Eu me perguntava, tá, mas é isso que eu quero fazer para daqui 10 anos? E eu não conseguia achar uma resposta para isso que me dissesse, não, eu não me via daqui 10 anos sentado na frente do computador fazendo o que eu fazia. Então, chegou um momento da vida que eu comecei a repensar sobre essas questões e aí eu comecei a ver que tinha muitas coisas que me linkavam à fotografia, né? Meu pai sempre fotografou muito como amador, né? Mas ele sempre fotografou muito família. Então a gente tinha malas de fotografias e coisas em casa que relacionadas à fotografia, primeira câmera, as câmeras analógicas. Bem evoluído para um amador ele, né? Ele não tinha técnica, né? Mas ele sempre teve o gosto pela fotografia, né? E ele sempre me passou isso. E até é curioso que quando a gente teve uma intercambista lá em casa em 98, no meu aniversário ela me deu um presente e ela era surpresa, né? E o presente veio do Japão na época e era uma câmera fotográfica, que é uma das que eu tenho até lá hoje, que é uma Canonzinha que eu tenho lá. Faz parte da história mesmo, né? Foi a minha primeira câmera, foi aquela Canon lá, um presente de aniversário, que uma pessoa que nem me conhecia direito me deu de presente naquela época. E eu fotografei muito na época com aquela câmera. Eu saía com ela na rua, na época de gurizada, era adolescente, tinha lá seus 12, 13, eu acho. E fotografava, mesmo sem saber, fazia um monte de fotos da galera, da rua, bastante coisa urbana, né? Já tinha uma paixão aí dentro. Já tinha alguma coisa que me linkava com a fotografia, que me despertava né? Eu tenho um histórico de fotografias desde da minha primeira câmera, do meu primeiro celular, até hoje, todas as imagens guardadas no computador. Eu sempre guardei todas as fotos. Uma das tuas qualidades, acho que sempre foi a organização, né? A gente sempre fala disso, assim, o cara metódico, organizado, acho que isso te ajudou muito também. Tem essa questão da organização, né? E aí, enfim, depois eu acabei conhecendo quando eu comecei a trabalhar no meu último emprego na área de TI, eu conheci o Fernando, e aí o Fernando, na época, começou a me instigar muito com a questão da fotografia. E aí eu comecei a olhar a fotografia com outros olhos. E aí eu fui procurar um grande amigo chamado Lucas, né? Alguns anos a gente se conhece, né? Exatamente. Faz... pensar, desde Antônio Prado. 2018, cara, pelo menos uns 10. 10 no mínimo, eu acho. Pelo menos uns 10, né? Porque, a gente tá ficando velho, né? A gente tinha turmas diferentes, mas a gente... tocava o mesmo instrumento. E aí eu me lembro quando eu... Não sei se tu lembra uma vez que eu fui lá no teu outro estúdio lá no centro, na Guia Lopes. Lembro, com certeza. Escritório eu tenho muito...
O escritório, para quem não conhece, o escritório que a gente ia antes de estar aqui é onde atendia antes, né? Exatamente. O primeiro lugar aqui em Caxias, no caso. E eu lembro que eu fui lá uma vez, passei lá e disse que... E naquela época eu ainda não tinha em mente isso da fotografia, mas que uma hora eu ia querer que a gente conversasse com mais calma e tal, que eu queria conhecer melhor sobre fotografia e tal. E um tempo depois, em 2015, mais aproximadamente 2015, foi quando eu te procurei e tu disse, não, vem aí, vamos tomar um café e tal. E aí eu vim aqui já. E aí tenho o maior orgulho de dizer que tu foi o cara que abriu as portas da fotografia para mim, né? Que o primeiro casamento que eu fui foi contigo. E os primeiros eventos assim que eu participei foi contigo. Que massa. E aquilo ali acho que foi o pontapé que faltava para mim ver que eu estava totalmente errado no que eu estava fazendo. Que não tinha como, mas não tinha como saber se essa era a tua paixão sem testar isso, sem... Exatamente, eu tinha muito receio de, eu gosto de fotografia, mas como é que eu vou saber se é isso realmente que eu quero fazer pro resto da minha vida? E eu acho que ali foi um momento decisório internamente, eu descobri o que eu realmente gosto de fazer. Nos eventos ali, nossa, era uma coisa que me fascinava, estar lá nos eventos, e principalmente casamentos, né? E achava era muito diferente do que eu fazia, mas era muito mais prazeroso. E aí, automaticamente, daquele momento pra frente, eu comecei a mudar de direção, né? Comecei a estudar mais sobre fotografia, estudar. Tanto que eu comecei a estudar fotografia, eu nem tinha câmera ainda. Aí, eu lembro que a minha primeira câmera foi o Fernando, que trouxe a câmera pra mim. E aí, depois que eu comprei a câmera, daí eu comecei... praticamente, eu deixei todo o resto de lado e fiquei só estudando sobre fotografia, né? Para eu entender, então, cara, acho que a nossa história, a gente já se conhecia, mas começou basicamente quando eu fiz as fotos do casamento da tua irmã. Sim. E aí eu lembro desse ano que tu foi lá no outro escritório também, tinha uma ideia, enfim. Aí acho que começou a história com a fotografia, quando a gente fez aquele bate-papo rápido, umas 4 horas. A gente ficou um tempo falando. Ficou. E... até o dia que tu veio aqui também, a gente tomou um café, eu lembro como se fosse hoje, começou a falar, tu falou da fotografia e que o teu sonho era talvez um dia viver só disso e fazer disso a tua vida. Além da paixão, do amor, fazer disso um negócio que fosse rentável, porque eu sempre falo, acredito muito que a gente tem que encontrar o nosso equilíbrio entre primeiro fazer o que a gente ama, ninguém, por mais dinheiro que vai ganhar, vai viver fazendo uma coisa que não gosta, e depois achar uma forma de vender e rentabilizar isso, porque nenhum trabalho funciona também se não tiver a parte financeira no final. Afinal, é um trabalho, a gente precisa viver disso. Exatamente. Tem uma grande diferença, né, de uma paixão e da profissão, né? Senão é só um hobby, né? Senão é só um que hobby. seja um problema, mas a gente não tem como viver de um hobby, né? E as pessoas têm esse receio de fazer uma troca de profissão, de sair de uma profissão. Eu tinha uma profissão estável, um salário estável, uma condição boa, uma segurança, dentro do que a gente é criado e aprende como segurança. Eu penso bem diferente disso hoje, mas sim, uma segurança financeira, exatamente, aquele garantido no final do mês, né? Trabalhava, né? Eu sempre gostei da área de tecnologia, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas sempre faltava alguma coisa, né? E era uma coisa que quando eu comecei a sair, fazer eventos de fotografia e estudar fotografia, foi uma coisa que eu vi que me preencheu de uma forma que a área de TI não deixava sempre um vazio, né? A área de TI é uma área muito fria, né? Não tem aquele relacionamento muito de pessoas, né? É muito mais máquina, né, do que pessoas, né? Uma das coisas mais incríveis da fotografia, eu sempre falo que é as pessoas, as pessoas que a gente conhece, a amizade que a gente faz, a experiência que a gente tem, porque a gente fala em oferecer uma experiência para o cliente, mas como fotógrafo a gente vive uma experiência também, né? Exatamente. Então, a gente se conecta com muitas pessoas, conhece muitas pessoas, olha que é os eventos de fotografia, né? É um network enorme, né? E é muito diferente, né? Não só da área de TI, mas de outras áreas, né? Então, isso me fascinou na fotografia. E daí, dali pra frente, eu comecei fazer a virada aos poucos, né? Fiquei 2 anos trabalhando em paralelo. Quanto tempo tu ficou em paralelo? Como é que foi esse processo, assim? Quanto tempo tu ficou fazendo as duas coisas? Eu fiquei 2 anos, basicamente, fazendo as duas coisas. Eu trabalhava em Farroupilha e voltava todo dia. TI, né? Na TI e continuar. E ali eu comecei em 2015, ali que eu criei o Eduardo Moraes Fotografia e eu disse, cara, vou tentar fortalecer esse nome, né? Fiz aquele workshop dueto aquela vez lá,
que eu tinha uma ideia totalmente diferente de O workshop de do Eto é um empresa. workshop que eu fiz com um amigo, João Castelano, acho que foi o primeiro workshop do Duda Aham. que ele fez. Tem a oportunidade de fazer agora o workshop, o meu workshop aqui em Caxias, fazem uns 2, 3 meses, né? Exatamente. 2 anos depois, a gente fiz o workshop contigo de novo. Não bastava fazer um, teve que voltar para ver se aprendia, não deu certo. É legal tu ver que, pô, 2 anos, né, que passou isso, e aquele workshop foi decisivo para mim, naquela época. Eu acho que foi o primeiro workshop que eu fiz de fotografia, e foi totalmente decisivo para mim, porque lá, no final do workshop, eu pensei em desistir. Mas aí... Alguma coisa mexeu aí, né? Mexeu em muita coisa naquela época. E eu lembro que eu cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei 1 hora sentado no sofá, olhando pro nada, assim, pensando só em tudo que eu tinha visto naquele workshop. Visto, escutado. Escutado, né? Soco no pâncreas. Eu falo sempre que às vezes num workshop, até numa palestra, as pessoas querem muito respostas imediatas, porque o imediatismo faz parte do mundo que a gente vive hoje. Mas muita coisa não faz sentido na hora. A gente tem que escutar uma coisa, às vezes não consegue assimilar isso, e as coisas vão acontecendo, coisas pessoais e aí na vida vão acontecendo, e a gente vai se dando conta, e daqui a pouco, depois de 1 mês, depois de 6 meses, porque cada um tem o seu tempo também, o seu processo de vida, as coisas começam a fazer sentido. Exatamente. O que tu acha que foi, Duda, nesse tempo? Bom, tu ficou os 2 anos fazendo as 2 coisas. Eu sei que tu é um cara que planeja, um cara organizado, essa é uma qualidade muito grande, que tem um cara que tem objetivos, tem metas. Mas quando tu acha que foi a virada de chave, assim, o que tu acha que foi fundamental para te dizer, cara, cheguei no meu limite, eu quero, de fato, viver da minha paixão, né? Eu acho que chega num ponto... eu acho que é possível tu tu conciliar as 2 coisas por um tempo. Mas chega num ponto que, para te passar de como no videogame, né? Para te passar de fase, tu precisa deixar alguma coisa para trás, né? Tu precisa avançar alguma coisa, né? Tu precisa avançar um nível, né? E na época eu fechei vários trabalhos em sequência, assim, tava num momento legal, assim, sabe? Que as coisas estavam começando a fluir. E o que tava me trancando na época era porque eu não tinha tempo mais disponível para fotografia, porque eu tinha aquelas horas que eu estava em função da TI. E aquilo ali estava me consumindo por um lado e me trancando de eu evoluir no outro lado, que era a fotografia. Então chegou num divisor de águas ali que ou eu paro e dedico 100% da minha energia à fotografia. E eu te disse, cara, te joga, vai, faz. Não vai ser fácil, porque é mentira, né? Todo mundo dizia, pô, é fácil, vai lá. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Exatamente. Não vai ser fácil, mas tu vai fazer. Tu é capaz, porque tu é focado, tu vai conseguir. Quando tu... Então, pô, agora largou tudo, vou virar fotógrafo, viver disso. Quais que foram as dificuldades que tu enfrentou, assim? O que tu te viu? Que momento tu chegou e, pô, o que eu faço agora? Ou chegou o momento que tu ficou desesperado, que tu pensou, que tu ficou preocupado? O que aconteceu aí? Quando a gente sai para um mundo totalmente novo, inexplorado, na verdade, né? Porque eu sou um frango ainda na fotografia, né? Porque ainda tenho muito ainda para percorrer e tem muita coisa nova ainda que surge, né? Agora acho que esse ano vai fazer 5 anos que eu estou envolvido com o negócio de fotografia, desde estudos e tudo, né? E eu vejo que ainda tem muita coisa que às vezes eu olho, nunca tinha passado por essa situação. É uma coisa nova, enfim. E tu me ajudou em muita coisa a dar o passo, né? A tirar, a pensar exatamente como eu tinha que fazer. Às vezes tirar um pouco das crenças limitantes, porque a gente cresce muito com elas, né? Muito. Vou largar o que é seguro, não vou conseguir, não vou ter... É o que a gente escuta, digo que é o diabinho aqui, né? Que é tudo que a gente vai... Eu lembro que diversos momentos que a vida fotógrafo, na verdade, é muito mais do que tu só fotografar, né? Então, quando começa a aparecer todas as outras coisas que tu precisa lidar com todas as situações, com o cliente, com o contrato, com a cobrança, com... Uma empresa de uma pessoa só, praticamente. Uma empresa, né? de uma pessoa só. Então, eu nunca me esqueço da época que tu me falou que, cara, não vai ser fácil, mas vai ser muito bom e vai dar certo. Porque tudo que tu fizer com dedicação, não tem como dar errado. E aí eu acho que eu sempre tinha essas palavras na cabeça quando eu via alguma dificuldade ou alguma situação que eu não conseguia resolver.
Disse, não, se eu fui capaz de fazer isso em outra área, eu tenho a capacidade de fazer isso na fotografia. Então eu só tenho que buscar como fazer e como resolver. E só que a fotografia te traz muito mais momentos bons do que momentos ruins, né? Então, Na balança, na vale muito a balança, pena, né? vale muito a pena. O prazer é muito grande na fotografia e muitas coisas boas que cercam a fotografia. Então isso acaba que as coisas... na época eu eu sempre gostei de fazer coisas para mim, né? Projetos para mim poder evoluir na fotografia. Projetos pessoais, além do que tu fosse pago para fazer, né? Exatamente. Até para mim preencher o tempo, né? Porque no começo, muitas vezes, tu não tem um fluxo tão grande, né? Uhum. Então, tu tem que se manter ocupado e se manter fazendo coisas pro teu negócio, né? Que vão te trazer um retorno depois. Que muitas coisas, até princípios de organização, às vezes que tu começa, é muito mais fácil tu começar organizado do que tu arrumar uma bagunça depois, né? Eu sempre tive esse princípio. Com certeza. Né? Então, começar organizado... Economizar muito tempo e retrabalho e coisas, porque tu já vai começar da forma que deve ser, né? Exatamente. Embora essa não seja a realidade de todo mundo, né? E eu falo até por experiência própria. Várias vezes o cara começa, faz do jeito que dá e depois vai vendo como... Mas cada um tem um jeito, cada um tem um processo. E às vezes a gente pode não ter tido as mesmas oportunidades, né? É, verdade. Tu falou que faz 5 anos que tu está envolvido com fotografia. Cara, agora ano que vem tá completando 15 anos que eu tô envolvido com fotografia. Nos meus primeiros 5 anos eu não fazia 5% do que tu faz em 5 anos de fotografia. Porque acho que as oportunidades, talvez a tua dedicação e conhecimento, investimento em conhecimento, muita coisa, mas eu queria mesmo com 5 anos fazer o que tu faz hoje, né? É que eu acho que também, eu sempre digo que talvez se eu tivesse entrado na fotografia antes, não fosse o momento, não era para ser antes. Talvez eu precisasse dessa bagagem para chegar agora e conseguir virar para fotografia sem... Eu sempre digo que a minha transição para fotografia foi muito suave perto do que poderia ser. Porque eu vejo que muita gente passa muita dificuldade no trocar de área, sabe? Muito aperto, tudo. Claro. Talvez por não se planejar tanto, talvez por não ter planejar, o conhecimento necessário. Por não querer fazer as duas coisas. Cara, por 2 anos eu trabalhei insanamente por 16, 18, 20 horas por dia, sabe? Porque eu precisava daquilo. Eu lembro que trabalhava o dia inteiro, editava de noite, final de semana, fazia os eventos. Cara, cansei de virar madrugada editando eventos, sabe? E trabalhar de manhã, então isso foi... Acho que foi a parte mais difícil, foi conseguir me desligar totalmente da área também, né? Uhum. E dizer, tá, agora eu não sou mais um cara da TI, sou um fotógrafo, e agora o que são as coisas que eu tenho que fazer? São inúmeras coisas, né? E aí quando eu me deparei com tanta coisa para fazer, e aí tá aquele imediatismo, tu quer fazer tudo, e não, na verdade não é. Às vezes tu tem que ter muita paciência para te fazer as coisas tempos, né? A longo prazo. Então acho que essa questão de tu respeitar o tempo para as coisas acontecer, né? Isso eu acho que é a parte mais difícil, porque a gente quer sair, virar fotógrafo e pá, beleza, sou bem sucedido, ter tá tudo sucesso, certo, dar curso, exatamente. Cheia. E agenda cheia e tudo, e tu vê todo mundo trabalhando, e tu quer estar trabalhando também, e na verdade é todo um tempo de maturação para as coisas acontecerem, né? E é um processo lento. Não é um processo rápido, é um processo lento. Eu digo que a única forma de tu acelerar muito esse processo é se tu viralizar em alguma coisa, ou se alguma coisa muito, sabe, muito forte acontecer, sabe? Porque senão tudo vai ter um tempo certo para as coisas ir, né? E na vida, em geral, eu não vejo forma de encurtar caminhos, mas eu acho que a gente pode aprender com erros das pessoas que já viveram, enfim, que já passaram por isso, para, de fato, porque hoje os tempos são mais rápidos, então isso a gente pode usar. O que passava, o que demorava, como eu falei, talvez eu levei muito mais tempo do que tu para chegar na fotografia que tu faz hoje, num nível de fotografia assim, porque eram outros tempos, era outra época, enfim. Então, a gente pode aprender com isso, mas entendendo que hoje existe um tempo, mas que existe o teu tempo também. E como é que foi esse processo de... Pô, hoje, pelo que eu vejo, além da tua fotografia ter evoluído muito, eu te vejo trabalhando muito, te vejo com a agenda cheia, te vejo correndo para cá e para lá, com vários projetos, várias ideias, projetos pessoais, projeto de
de mídia? No início foi assim? Quando tu largou tudo e, pô, vou virar fotógrafo, foi da noite pro dia? Não, na verdade é todo esse processo até tu conseguir